Nesse screencast, eu vou fazer a solução dos problemas propostos na aula 1, que é sobre aproximação e interpolação. Tá? Primeira coisa, então esse notebook vai estar lá no repositório certinho, tá? Primeira coisa, carregar o pyplot, que é para poder botar os gráficos. Vou carregar o polinômios, que é algo que eu vou usar mais para frente, mas não agora. Né? Benchmark tools acho que nem vai usar. Aqui eu dei um copy-paste da aula, certo? Aquela estrutura de dados para fazer interpolação de Lagrange. Né? Esse aqui eu vou fazer a interpolação linear, mas acho que também, se bobear, nem vou usar. Tá? E aquela funçãozinha que a gente fez na outra aula para fazer ajuste de curva linear. Né? Primeiro exercício é interpolar essa função aqui, que parece inocente. E a gente vai ver que o negócio é bem complicado. Tá? Então, em primeiro lugar, eu crio essa função. Você vê que a gente tem essa notação aqui bem prática para criar funções curtinhas de uma linha. Né? Aí eu vou pegar, escolher 11 pontos uniformemente distribuídos. Tá? E aí eu vou calcular essa função em vários pontos. Certo? Em vários pontos. Né? E ver o que acontece. Tá? Eu calculo a função. Acho o interpolador de Lagrange e agora eu ploto o resultado. Opa, isso aqui é meio feio, né? Mas olha, primeira coisa a gente fala, ele está interpolando os dados? Essa é a primeira questão. Você vê que ele passa, esses pontos vermelhos aqui são os pontos de interpolação. E você vê que esse polinômio azul, que é o polinômio interpolador, ele passa por esses pontos. Tá? Então, ele é uma interpolação. Aqui a gente tem que lembrar, quando a gente fala em interpolação, a gente sempre imagina uma coisa meio bonitinha assim, né? Que passe pelos pontos desse jeito. Agora, o fato é o seguinte, né? Qualquer função que passa pelos pontos é uma função de interpolação. O problema é o que acontece no meio. Tá? Então não existe apenas uma solução para interpolação, existem infinitas soluções, existem por aí. Agora, para um dado polinômio, e dado as coordenadas, existe apenas um polinômio, que é aquela matriz de Vandermonde que a gente teve na aula. Né? Será que isso aí melhora se eu aumentar o número de pontos? Tá? Então primeiro eu tinha feito com 11 pontos, certo? Agora eu vou pôr 12 pontos. Opa, deu uma melhoradinha aqui na extremidade, tá uma bosta ainda, mas eu perdi aqui o negócio aqui no centro, mas também, beleza, melhorou bastante. Talvez, né, se eu colocar mais um ponto, vamos ver o que acontece. Já deu merda de novo. Ou seja, aqui fica bonitinho, mas na extremidade fica de um jeito. Será que o problema é o número de pontos? Ou seja, eu tenho que aumentar bastante o número de pontos? Então, em vez de 10, 11, 12, 13, vamos colocar 51 pontos. Pô, esse 5 aqui não é 5. É 5 vezes 10 a sexta. Tá? Então o negócio explode. Talvez dê alguma coisa errada. Então vamos ver só na região lá da função para ver se está interpolando de fato. Bom, aqui dá para ver o que está acontecendo. Você vê que a função ela oscila pra caramba, mas continua interpolando. Ou seja, essa é uma função interpoladora, mas é uma bosta de função interpoladora. Né? Vamos tentar aí só para ver o que acontece. Né? Se eu colocar 52 pontos, mesma coisa, certo? Os valores aqui mudam, mas você vê que é terrível. Tá? E não adianta, né, colocar mais pontos, certo? Essa funçãozinha meio inocente, tá? Parece simples, suave, tudo, é um pesadelo para interpolação. Isso aqui, e quanto mais pontos você colocar, pior vai ficar. Tá? Esse é a função de Runge, né? Esse é o fenômeno de Runge dessas oscilações. Tá, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar usar uma outra distribuição de pontos. Né? Em vez de colocar eles igualmente espaçados, eu vou colocar de acordo com cosseno. Então eles vão ficar mais concentradinhos nas extremidades. Certo? De certo modo, isso tem uma certa lógica. Né? Ou seja, você vê que ele oscila muito nas extremidades. Se eu colocar mais pontos lá, ele vai melhorar um pouco. Né? Então aqui eu estou criando uma função que vai criar os pontos. Dado n, ele vai criar n mais 1 pontos. Tá? Vamos ver o que acontece. Opa! Eliminou aquelas oscilações, ainda tem um erro aqui, mas maravilha. E se eu colocar... assim, não é a oitava maravilha do mundo, mas está funcionando. Pelo menos não tem aquelas coisas loucas. Você vê que ele quer oscilar um pouquinho, né? Mas o bicho está segurando bem. Tá?
Eu vou plotar agora os polinômios de Lagrange correspondentes a os individuais correspondentes a esse polinômio de interpolação. Né? Vocês vão ver que, ao contrário daqueles polinômios de Lagrange da aula, que era um lixo, você vê, ó, você pega esse primeiro interpolador de Lagrange aqui, ó. Ele começa aqui, ele vale 1 aqui, aí ele vai oscilando aqui, valendo 0 no resto. Tá? O outro azul, a mesma coisa. O que isso aqui mostra? Tá? Mostra que esses interpoladores de Lagrange, para esses nós, eles localizam a solução. Ou seja, o interpolador de Lagrange correspondente a esse nó, ele só é diferente de 0 nessa região. Longe, ele não afeta. Isso é um comportamento interessante, isso é bom para a gente. Né? Ou seja, não vai ter aquela coisa muito longe afetando o que está aqui. Né? Vamos aumentar aqui um pouquinho dos pontos. Você vê que eu fixei aqui, agora aumentei de 11 para 12, ou seja, agora tem 13 pontos, então tem um ponto no centro. Eu fixei aqui e aumentou a oscilação para cá. Tá? Aí eu vou colocar 51 pontos, olha, aqui você vê que ele dá muito legal. Né? Vamos plotar, ver se essas oscilações estão aí. Né? Elas devem estar, mas não são visíveis nesse caso. Tá? Vamos ver como é que o erro se comporta à medida que eu vou aumentando o número de pontos usando essa distribuição de cosseno. Né? Então eu fiz uma funçãozinha aqui, olha, que ele vai, dado n e uns pontos onde eu quero interpolar e uma função, ele vai calcular aqueles pontos no cosseno, certo? Eu estou chamando de Chebyshev points porque esse cosseno está diretamente ligado a um tipo de polinômio que chama polinômio Chebyshev e os zeros desse polinômio. Então, assim, o polinômio Chebyshev ele é bem parecido, está bem relacionado com a função cosseno. Tá? Calculo a função, acho o interpolador, crio o interpolador de Lagrange e calculo a função e a função interpolada. Tá? Se eu fizer isso, né, eu vou plotar isso numa escala log no eixo y, por aí vai. Certo? Você vê que ele vai caindo aqui, ó, ou seja, ele cai de maneira exponencial, tá? Tem essa oscilação que está ligado justamente àquele ponto no meio, né? Que faz uma diferençazinha. Mas assim, em geral, ele tem essa queda exponencial, certo? Vamos ver como é que se comporta esse... Vamos tentar plotar essa se eu colocar dois interpoladores e colocar... Lógico, ou seja, eu tenho esses 3 pontos, dá uma parábola, tá? Aumentando. Aí você vê aquele erro lá muito grande, por quê? Porque ele não conseguiu representar esse ponto no centro, tá? Então quando eu tiver número pares de pontos, ele vai dar erro grande. Aí ele já, tá vendo? Só que ele vai diminuindo à medida que eu vou aumentando. Só lembrando que o número de pontos, dado esse n aqui, o número de pontos que eu estou usando é n mais 1, tá? Então se eu tenho um número ímpar aqui, o número de pontos é par, certo? E por isso que ele tem esse erro grande aqui, no centro. Né? Se eu colocar aqui um... E aí vai indo, tá? Esse comportamento aqui é muito interessante, porque isso quer dizer o seguinte, que o erro ele tende a zero com melhor do que qualquer potência de n, tá? Então, vou plotar uma escala log-log. Se tivesse uma potência, certo? Ou seja, uma linha reta nisso aqui é que tem uma potência, um certo expoente, tá? Isso aqui na literatura é o que se chama de convergência exponencial, tá? É uma coisa que é uma propriedade muito interessante de se ter. O segundo problema foi, eu pedi para vocês procurarem na net, certo? O método de diferenças divididas e para interpolar. Então, primeiro, esse método de Newton para diferenças divididas de Newton é simplesmente aquele método
de diferenças divididas lá que eu tinha apresentado no curso, né, na aula, deixa eu copiar aqui só para a gente... A gente já pode ver aqui o negócio. Que era esses polinômios aqui, tá? Isso aqui, a diferença dividida de newtons é simplesmente um jeito inteligente de fazer essa operação. Vamos inicialmente tentar, eu vou criar uma função que vai montar essa matriz, certo? E invertê-la, tá? Lembrando que essa aqui é uma matriz triangular e ela pode ser invertida muito mais fácil, beleza? Então, basicamente, o que eu faço? Se a gente pegar aqui, ó, ou seja, eu tenho esse linha 1, 0, 0, 0. O próximo linha é 1, que é igual ao anterior, certo? E aí eu faço x menos x1, tá? E aí eu vou montando ele sequencialmente, né? Que é pegar, eu acho que aqui tem um... Ah, aqui tem um errinho aqui, que é bom, que seria x1 menos x0, né? Tá, é por isso que tá meio confuso. Então eu já vou corrigir isso na fonte para não ter mais problema, né? Mas a ideia aqui qual que é? Então, se eu tenho isso aqui vai aparecer aqui e vai multiplicar por esse outro termo. E aí eu vou adicionando mais um, tá vendo? Então, a coisa é mais só fazer um negócio recursivo. Então eu vou percando linha a linha, tá? A primeira coluna é sempre 1, depois eu vou pegando o anterior, né, vezes a diferença de x. E aí eu monto essa matriz, certo? Agora o que eu vou fazer? Como nessa interpolação o que eu tenho é esses coeficientes, na verdade esses coeficientes a 0, a 1 até a n, né, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou montar, né, uma estrutura de dados que armazena o x e esse vetor A, certo? Tendo isso eu já consigo fazer interpolação. Então, como é que funciona a coisa aqui? Primeiro eu crio aquela matriz usando aquela função que a gente quer, o div_mat. Eu digo, olha, essa aqui é uma matriz triangular inferior, certo? Por quê? Isso aqui na hora de resolver vai ser muito mais simples. Eu posso usar aquele negócio, resolver ela de maneira muito mais eficiente. Resolvo a matriz e aí já crio essa estrutura de dados aqui, certo? Aí para fazer interpolação, né, vou fazer algo muito parecido com aquele método de... como é que é o nome? Horner, tá? Que eu dei na outra aula. Só que aqui vai ter aquele fator de, em vez de só x, vai ter o x menos xi, né? Então é algo bem inteligente, mais estável e vai funcionar bem. E aí eu crio a funçãozinha aqui para... Aqui tem um errinho, porque tem um errinho aqui, né? O algoritmo de Newton é simplesmente fazer essas etapas, certo? De maneira sistemática. Então aquela retrosubstituição, que é o processo que a gente usa para resolver a matriz A, lembrando que na matriz A, o que eu faço? Eu tenho essa primeira linha, então aqui seria A0 igual a Y0. Aí, como eu conheço Y0, aqui seria 1 vezes Y0 mais x1 menos x1 vezes A1 igual a y1. Aí eu coloco isso para o lado direito. Como eu conheço esses dois, e aí eu vou simplesmente jogando todos esses termos antes da diagonal para o lado direito. Tá? Isso um processo que chama retrosubstituição, né? O que o algoritmo de Newton faz, ele faz um negócio bonitinho, ele tem uma notaçãozinha bonitinha e faz isso enquanto eu estou montando a matriz. Tá? Então, lembrando que eu só preciso saber da linha anterior. Então eu aloco a memória e vou montando isso aqui. Então isso aqui já dá um... É um negócio assim,
mais eficiente, né? Vai ocupar menos memória, vai ter menos operação, e aí eu vou montando tudo certinho, bonitinho. Tá? Pra gente testar, né, vamos ver com aquela função chata que a gente fez. Opa! Tá, perdão porque eu não executei essa célula aqui. Isso aqui é um problema de executar em notebook, né? Tá, deu a mesma porcaria. O que vocês esperavam, né? Novamente, dado um conjunto de pontos, certo? Só tem um polinômio que passa por eles, tá? Então ele vai ser a mesma solução que o Lagrange, vai ter os mesmos problemas de Lagrange. Se eu quiser melhorar, eu vou ter que trabalhar com outros pontos. Vamos testar agora com uma outra função, só para ver se... Tá, aqui eu fiz uma lambança aqui. Certo? Você vê, ó, seno, eu coloquei 7 pontos, já deu muito bom o seno. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 pontos, lógico, tem 3 pontos, tem um ponto de extremidade no meio aqui, vai ser uma bosta, tá? Se eu colocar aqui 4 pontos, vocês vão ver que já dá melhorzinho, né? Cinco pontos, melhor ainda. E aí, 6 pontos, e aí depois disso ele vai corrigir bem rápido, tá? Só para ver que aquele algoritmo que eu falei de Newton dá a mesma coisa, eu fiz do primeiro jeito, montando a matriz invertendo, e depois fazendo o do Newton, né? E subtraindo aqueles coeficientes. Você vai ver que eu tenho uma diferença aqui de coisa de 10 a menos 15, 10 a menos... Isso são erros de ponto flutuante, certo? Eu imagino que o Newton deve estar mais próximo, porque ele faz menos operações, então ele está deve ter menos erro, mas isso aí é intuição. Né? O problema 3 era fazer interpolação usando alguma biblioteca. Então aqui eu estou usando essa biblioteca, esse pacote Interpolations, para fazer isso. Né? Esse pacote, tá, ele tem várias coisas. Então, por exemplo, você dá as coordenadas, né? E você pode dizer de vários jeitos. Então, por exemplo, eu vou fazer interpolação constante ou interpolação linear. Tá, então eu vou fazer aquela mesma função, certo? E aqui eu vou plotar essas funções aqui. Em vermelho, né, eu tenho a minha função original. Tá? Esse pontilhado azul é interpolado linearmente entre ponto a ponto. Certo? E finalmente esse linha aqui, a escadinha, é interpolado ao gridded constant, ou seja, ele fica constante. Tá? Poxa, é uma bosta isso. Não é tão ruim não, tá? Tem muita aplicação que isso aqui é muito interessante. Né? Você vai ver que os erros não são bons, mas eles funcionam bem. Mas assim, para algumas aplicações é interessante. Existe um outro tipo de interpolador, tá, que é chamado splines. Né? E aí tem um monte de família. Isso aqui abre tudo uma coisa. O spline basicamente é o seguinte. Você pega entre vários pontos, certo? Você diz o seguinte, olha... Eu vou passar um polinômio de ordem 3 e a derivada entre cada ponto é constante. Tá? Então, ou seja, quando eu tenho um interpolador de spline, não só a função é contínua, como a derivada é contínua. Né? E ela costuma interpolar muito bem. Então, se eu pegar aqueles mesmos pontos e interpolar por aí, você vai ver, olha, que ele dá bonitinho. Tá? Então, se eu não colocar o ponto do meio, ele vai dar um pouco pior, essa parte aqui vai ser chata, mas em geral ele vai funcionar muito bem. Né? Eu vou comparar aqui as interpolações, só para a gente ver como é que o erro faz. O que eu vou fazer é o seguinte, eu estou colocando aqui pontos igualmente espaçados, certo? Eu vou comparar um pontinho aqui perto da extremidade e um perto aqui do meio, só para a gente ver o que acontece. Né? Então eu vou variar a largura do meu passo, certo? E aí calcular essas coisas. Tá? Aqui eu fiz coisa a mais, mas só vou mostrar, por exemplo, aqui, pertinho da extremidade, metade do passo da extremidade e metade do passo, um quarto do passo aqui desse ponto, tá? Não metade, né? Metade daria exatamente no ponto, tá? Eu estou plotando log-log, ou seja, você vê que isso aqui é uma reta, quer dizer que tem, ó, uma convergência constante, tá? Esse vermelho é aquela do constante, essa verde é o linear. Você vê que o comportamento deles é bem parecido. É lógico, o verde é melhor, tá? Lembrando que aqui é uma escala log, essa diferença pode ser considerável.
Esse aqui você vê que tem uma inclinação bem maior. Se vocês forem lá, provavelmente é uma inclinação de ordem 4. Tá? Spline é uma maravilha para interpolar. Se você tiver funções suaves, né, interpola muito bem. Você só tem que tomar um cuidado um pouco com a extremidade, porque como você não tem a derivada, então você tem que assumir alguma coisa. Ou dizer que a derivada é zero, né, ou dizer que dá um valor, ou dizer que é cíclico. Então assim, isso aí nas bibliotecas eles tratam disso um pouco. Finalmente, agora eu vou plotar aquele no centro, você vai ver que o comportamento é bem parecido. Dá esse pulinho aqui, provavelmente porque aquela lá não inclui o ponto do centro. Então, se não inclui aquele ponto central, ele vai dar um erro maior. Mas depois que já der alguns pontinhos aqui, ele já converge bonitinho, tá? O quarto problema, né, é fazer os mínimos quadrados para algumas funções. Primeira coisa, se você olhar isso aqui, ele não tem uma relação linear. Então como é que eu calculo esses coeficientes? Aqui, deixa eu só corrigir aqui que eu fiz o latex errado, né? Tá? Como é que eu faço isso aqui direto? A técnica comum, certo? É simplesmente tira log dos dois lados. Certo? Então em vez de ajustar y e x, eu vou ajustar log de y e log de x. Veja, esse aqui não é de fato o mínimos quadrados do problema original, mas é uma solução aceitável para a maioria das situações. Mais para frente eu vou dar ajuste não linear, então o que você pode fazer se você quiser ser rigoroso? Né? Faço esse ajuste, calculo isso como um valor inicial, tá? Calculo isso como um valor inicial, né? E em seguida a gente usa esse valor inicial para fazer um processo iterativo para calcular. Mas, em geral, isso aqui não vai ser necessário. Né? Aquela segunda, o segundo caso aqui, que eu acho que aqui eu fiz errado, né? É a 0 vezes exp de A1 c dot x. Só para tá? É outro tipo de ajuste legal. Novamente, eu tiro o log dos dois lados, certo? Aí vira um ajuste linear, tá? E aplico a função aqui, só lembrando que aqui ele está calculando log, o primeiro coeficiente que calcula é log de A0, então tem que calcular o exponencial dele, né? Como exemplo aqui naquele expoente, aqui eu vou dar um exemplo aqui, vou pôr uma solução exata mesmo, né? 1.1 vezes x elevado a menos 2.2. Tá, você vê que ó, ele vai dar um errinho aqui, mas isso aqui é erro de ponto flutuante. Tá? Sempre vai acontecer esse tipo de coisa. Né? E aqui é a mesma coisa. Opa. Tá? 1.1 e 1.2.2, certo? Com erro de ponto flutuante. O ajuste polinomial já é um ajuste linear, certo? Só que agora o número de coeficientes que eu vou calcular é variável. Como eu já estou querendo calcular um ajuste polinomial, eu vou usar aquela biblioteca polinômios que a gente já carregou lá em cima para retornar as coisas. Tá? Lembrando que o mínimos quadrados linear genérico, né, a gente tem... A gente vai chegar nesse tipo de relação. Tá? Onde agora o meu φ1 é 1, entendeu? O meu φ2 é x, x ao quadrado e por aí vai. Então vai dar uma coisa desse tipo aqui. 1x, x ao quadrado, até x elevado a n. x1, x elevado a 1, somatório de x ao quadrado, xn mais 1 até 2n, certo? Então, o que acontece? E eu vou retornar nessa função, já usando os recursos do Julia, aquela biblioteca polinômios, e retornar um polinômio já bonitinho que dá para usar. Certo? Então você entra com polyfit, nome da função, você entra com x, y e o grau do polinômio. Certo? E a variável que você quiser. Isso aqui é mais para perfumaria por causa do polinômio. Aqui eu estou introduzindo um recurso que talvez vocês não tenham reparado, que é
argumentos opcionais. Esse argumento aqui eu não preciso colocar. Se eu não colocar nada, ele vai dizer que é x. É um símbolo x. Quando você põe 2 pontos na frente, a coisa vira um símbolo. Tá? Para fazer isso aqui, eu tenho que montar essa matriz. Né? Então eu vou alocar memória para ela e o lado direito, que está aqui, que é o B. Certo? Para fazer isso aqui, em vez de ficar calculando cada termo a termo, porque tem muitos termos aqui que são repetidos. Por exemplo, primeiro a matriz é simétrica, mas aqui aparece o quadrado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai ver que eu tenho somatório de x elevado a 0 até x elevado a 2n. Então o que eu vou fazer? Então eu tenho 2n mais 1 pontos somatórias. Então eu vou montar isso aqui antes, certo? Com n pontos. Aí eu vou, o primeiro vai ser isso aqui, né? Aí eu monto faço a somatória aqui, certo? Crio esse lado direito. E aí a partir dessa matrizinha S eu crio a A. E aí eu crio o polinômio já na mesma linha, ou seja, inverto, calculo, resolvo esse sistema e dou a variável. E aí ele já vai me retornar um polinômio. Certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Ó, se eu tenho minha função 1 mais x ao quadrado, na hora que eu fizesse o ajuste de curva, eu deveria retornar os coeficientes 1, 1 e 1. Né? Então vamos dar alguns pontos aqui só para a gente ver. Tá? Com 1 grau 2, deveria dar exatamente aquilo. Novamente, ele tem algum errinho de ponto flutuante. Isso aqui é inevitável, só que você vê que esse erro é minúsculo. Tá? Se eu der o de 3, o que vai acontecer? Os ordens superiores deveriam dar 0, tá? Você vê que aqui ó, tem 2 vezes 10 é menos 15. Né? Tá? Uma coisa, né? Isso é um detalhe importante, certo? Se você tem erro nos pontos, né? Muitas vezes esses termos aqui, eles podem flutuar bastante, esses coeficientes, tá? Então cuidado na hora e aí a polinômio vai começar a oscilar, certo? Eu não recomendo usar isso aqui para polinômio de ordem muito alta, né? Sei lá, até ordem 6, 7, tá? Acima disso é besteira. Ou usa outro método, tá? Modela teus dados melhor, né? Que acho que é mais razoável. Bom, na próxima aula eu vou tentar introduzir interpolação trigonométrica, certo? Eu vou falar um pouquinho de séries de Fourier, transformada de Fourier discreta e um negócio chamado FFT. Até mais!